Oi pessoal, me chamo Cassandra, sou professora de vocês da disciplina de desenho de perspectiva. Nós vamos começar essa unidade dando aí desenvolvimento ao curso técnico de desenho da construção civil. E nessa disciplina, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar o sistema de projeção. Nós vamos entender a projeção cônica e a projeção cilíndrica, suas introduções, características, elementos e começar a perspectiva. Bom, então, sistema de projeção. O que é sistema de projeção? Isso vocês viram lá na disciplina de desenho técnico, que sistema de projeção é uma representação gráfica em um plano. Né? Sua representação do papel com suas dimensões reais, permitindo assim sua construção. Então, o sistema de projeção tem os seus elementos fundamentais. Nós temos o plano de projeção, é a superfície onde será projetado o objeto. Nós temos o objeto ou modelo, é o que nós vamos desenhar, projetar. Nós temos o raio projetante, é as retas que passam pelo ponto do objeto, intersecta o plano de projeção, pode ser oblíquo, ortogonal ao plano de projeção, dependendo da direção adotada. E nós temos o centro de projeção, é o ponto fixo de onde partem ou por onde passam as projetantes. As projeções se classificam de acordo com a posição ocupada pelo centro de projeção. Nós temos o sistema cônico, o centro de projeção, então a distância finita do objeto. E as projetantes, elas são convergentes, formam um cone de projeção. Podem ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga. E o sistema cilíndrico, o centro de projeção então, é uma distância infinita do objeto, portanto as projeções elas são paralelas. E existem dois tipos básicos, a ortogonal, as projetantes têm direção ortogonal em relação ao plano, formam um ângulo de 90 graus, e a oblíqua, as projetantes têm direção oblíqua ao plano de projeção, formam ângulos diferentes de 90 graus. Isso aí nós temos um quadro resumo do que esse sistema projetivo. Nós temos a projeção cônica, ou central, né? Nós temos isso, varia de acordo. O centro de projeção, então a distância finita do objeto, ela podem ter 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Nós temos a projeção cilíndrica, né? O centro de projeção está a distância infinita do objeto. Nós temos a projeção oblíqua, que origina aí a perspectiva cavaleiro, que nós vamos ver na aula seguinte, e a projeção ortogonal, que nós temos a perspectiva axonométrica, que aí origina a isométrica, dimétrica e trimétrica, e as projeções ortográficas que vocês viram na aula de desenho técnico, que são as projeções de primeiro diedro e segundo diedro. Bom, a perspectiva cônica. Então, para desenhar em perspectiva, é necessário entender os seguintes conceitos. Nós temos a linha do horizonte, é a linha que se encontra à altura do olho do observador. Assim pode dizer, embora empiricamente, que a linha do horizonte é uma reta horizontal, imaginária, que passa pelos nossos olhos e que delimita o espaço da visão. Temos o plano geometral, o plano de terra. O plano geometral é o plano onde o observador se situa, em sua forma infinita, porém no papel seja limitado pelos lados. O ponto de observação, o ponto de vista, consiste em um feixe de raios visuais invisíveis e cônicos, que tem como centro o olho do observador. Nós temos a linha de terra, é a linha de interseção do plano vertical, né, com o plano horizontal, e o ponto de fuga, é o ponto situado na linha do horizonte. A projeção cônica, também chamada de projeção central, é um tipo de projeção cujos raios que incidem no objeto e no plano de projeção são todos concorrentes no ponto V, que é o vértice do cone, como as diretrizes de um cone. Então, elas podem ter um ponto de fuga, geralmente usada para estradas, vias férreas ou edifícios, que se encontram diretamente de frente em relação ao observador. A sua face principal ela não sofre distorção, ela provoca uma distorção na profundidade do objeto. Os dois pontos de fuga estão alinhados na mesma linha do horizonte. Então, a partir dos vértices da aresta principal do objeto, são traçadas retas projetantes em direção aos pontos de fuga. Todas as linhas verticais elas são paralelas entre si e ocorre a distorção, o afunilamento das dimensões de largura e profundidade. Com 3 pontos de fuga, normalmente é utilizado para ver os objetos de cima ou de baixo. Por exemplo, quando olhamos acima de um edifício. O terceiro ponto de fuga situa-se no ponto mais alto no espaço que os restantes pontos. Bom, e aí nós temos nossa primeira atividade desta aula, para vocês produzirem um desenho livre, utilizando recursos da perspectiva cônica. Vocês podem utilizar um ponto de fuga, 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga. Um objeto qualquer, pode ser um cubo, uma cadeira, o objeto da sua casa, enfim.
Seja livre, use a criatividade. Utilize como material o papel A4, né, e branco, normal, lápis, régua, esquadro e borracha. E boa sorte! Então, pessoal, nessas aulas a gente viu um pouco do sistema projetivo, né, a perspectiva, nós vimos para entender um pouco seus elementos, características. Então, vocês vão utilizar desse material, pesquisem, estudem, leiam, releiam, para justamente fazer essa atividade, essa primeira atividade, certo? Então, com esse conteúdo que vocês viram nessa aula, vocês vão produzir um desenho livre, utilizando o recurso da perspectiva cônica, com 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga ou 3 pontos de fuga. Sejam livres, usem a criatividade. Usem o papel A4 normal, papel A4, lápis, régua, esquadro e borracha, ok? Tudo bem.